dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, bom dia Sônia de Xangu, bom dia doutor Hernando Sampaio, um dos mais brilhantes médicos do INCA, grande oncologista, meu querido amigo de mais de 30 anos, né? Doutor Hernani, abração grande. Olha, o nosso bom dia a todos vocês, inclusive ao Paulo Freitas, que me perguntou a respeito dos livros de minha autoria. Eu queria lembrar o seguinte, Paulo, no momento que eu saiba, apenas os 50 anos de comunicação se encontra na saraiva.com.br, no site da livraria Saraiva. É este livro que está aqui. Quando eu fiz os 50 anos, já estou com 56 anos de comunicação, que eu comecei muito cedo, antes mesmo de sair de Juiz de Fora, quando eu tinha apenas 16 anos de idade, e parece que fiquei, parece que gostaram, né? Está aí o Luiz Fernando Heller, de Petrópolis. Bom dia, Luiz Fernando. A Sônia Ferreira Xangô, da Mangueira. Então, este livro, 50 anos de comunicação, você encontra na saraiva.com.br. Já estes dois, só mesmo nas editoras. Esse livro, Só o Amor Constrói, que é uma parceria com o Richard, né? Muito bem. Aqui você encontra na editora Ideia Jurídica. Ideia Jurídica, aqui do Rio de Janeiro é fácil, Ideia Jurídica. E este outro está esgotado. Ele esteve na Saraiva, não sei se ainda tem. Estamos preparando uma outra edição, Vida e Sucesso, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo. Eu não entendo nada de economia, a não ser as poucas economias que tenho. Mas fora isso, gente, um abraço grande a todos vocês. Lembrando que este programa é um oferecimento das espadascatana.com.br. São autênticas espadas samurai de origem japonesa, são importadas do Oriente e chegam na tua casa em qualquer parte do país. espadascatana.com.br. Se você for fora do Brasil, então acesse, por favor, o site internacional, é shotokan.com, e aí você pode acessar em qualquer idioma. O site é originalmente escrito em inglês, mas você vai lá no idiom ou no language e você, digamos, você está na Noruega, ele passa totalmente a ser imediatamente em norueguês. Se você está na Arábia Saudita, ele passa a ser árabe. O difícil é voltar para o inglês. Outro dia eu fui mostrar para um amigo meu aí como é que era o site, e aí eu passei para a Albânia, né? Um negócio assim. Aí, onde é que eu acho o idioma? Como é que fala? Mas de qualquer maneira, se você está na Albânia, você sabe como é que fica, né? Um abraço para Portugal, para o nosso querido professor Jorge Trigo, para meu querido amigo Luiz Augusto Biasi, meu colega na época da 98 FM, quando inauguramos a 98 FM, o Biasi fazia o Poeira Country de 6 às 9 da manhã e eu fazia a Matina 98 de 9 ao meio-dia, né, Biasi? Biasi está há mais de 20 anos em Portugal. Algum tempo atrás eu estive lá, mas não consegui, nos desencontramos. Vamos ver se a gente se encontra. Quem esteve lá agora recentemente foi o Eloy de Carlo, né? Então, Eliane Faixas, um grande abraço a vocês. Sem mais delongas, eu quero mostrar os nossos convidados para vocês. Olha lá na nossa sala de visita, Samira passando. Bom dia, Samira. Eu não gosto muito dessa caneca, não, né? Mostra a caneca do Flamengo, meu Deus do céu. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Eita! Olha, um abraço grande, doutor Cícero Munhoz, que ele que é diretor médico do Hospital Alemão do Amparo. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, Fernando. Bom dia aos internautas. Um belo fim de semana começando aqui. O meu mestre aqui, Luiz Santoro, professor Luiz Santoro, jornalista, radialista, multipoliplus, né? Não, química eu não falo, porque aí já complica pro meu lado. Aí é humilhação demais. Luiz Santoro, bom dia, querido. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia, Munhoz, Samira, bom dia aos internautas. Que maravilha. É difícil, porque eu dou muita aula, então tem hora que não dá para gente. Tem hora que é verdade. Estou aqui. Muito bem. Hoje a gente tem assunto interessante. Ontem foi muito engraçado. A coisa foi muito suave. Hoje tem alguns assuntos que não são tão suaves assim. E mais do que nunca a gente tem aqui professores, que é muito importante, que a gente vai falar de educação.
no dia de hoje. Tá bom? Perfeito. Muito bem. E detalhe que, para quem não se lembra, Luiz Santoro foi um dos âncoras mais importantes da rede Manchete de televisão, né? No telejornal da Manchete, na época que... Hoje ele é mais bonito hoje ou naquela época, como Munhoz? Você que foi aluno dele. Porque eu sei que ele teve uma época que ele teve uns cabelos assim meio soltos ao vento. Ele tem uma figura muito boa hoje. Antigamente uma cabeleira enorme. Não, mas essa figura muito boa é ótima. Ai, ai. Então tá bom, ainda dá. Muito bem. Não resta mais nada, mas vamos tocando. Faz parte. O meu, não, mas o meu tá muito ralo também, o meu cabelo. Que isso, rapaz? É mesmo? Não me diga. Minha Nossa Senhora. Ai, ai. Eu quero mandar. Tem aqueles caras. Sei. Tem. Eu acho horrível. Aquilo é horrível. Aí é preferível raspar. Assume que tá careca. Fala em pessoas calvas, eu quero mandar um abraço pro meu primo Eduardo Grandinetti, grande advogado mineiro em Belo Horizonte, nesse momento com certeza nos vendo ou vendo depois, porque ele disse que quando não dá tempo de acordar de 8 às 9, ele vê no YouTube, né? Então, ao Eduardo, nosso abraço, e o Eduardo puxou o meu avô, Michele Grandinetti, com tudo que tem, ou seja, o Eduardo tá carequinha. Então a gente já vai se falar, gente, como o assunto é sério. A Paula Ranieri, que foi minha produtora, um bate, Paula, abração. A Wanda Fernandes também vendo a gente. E eu queria, a Denise Silva recebe o nosso carinho. E eu queria também lembrar do Bradesco. O Bradesco Seguros, o melhor para você. Se você quiser fazer um seguros, Bradesco Online é muito fácil. Eu ainda hoje pretendo estar com o Newton. Alô, Newton, o gerente da minha agência do Bradesco, né? Um grande abraço para você também. E, por outro lado, quero mandar também um abraço para a Camélia Flores, do meu amigo Álvaro da Camélia, que fica ali no Mercado das Flores. Camélia Flores, com o Serginho, meu amigo de tantos anos, o Alvinho, que é o filho do Álvaro, que vai dar sequência à dinastia, não é isso? Abração, né? Flores, Mercado das Flores. Muito bem, além disso, que se não acaba esquecendo, um abraço ao seu Cesário, português, proprietário da Garota da Tijuca, que fica aqui na Praça Vanhagem, né? Garota da Tijuca é um espetáculo, mas não é só da Garota da Tijuca, ele também é o feliz proprietário da Garota de Ipanema, e de onde tem garota é de propriedade do nosso querido seu Cesário, português, conterrâneo do meu sogro, de Vila Nova de Gaia, ali ao lado do Porto, né? Um abraço e, minha gente, vamos então à oração, que a gente sempre começa com ela, e depois vamos aos debates, que hoje a gente tem muita coisa importante e os nossos amigos igualmente são importantes com as suas opiniões. Oba, desculpe, sabe o que é? Eu ia botar o prefixo de novo, né? Mas vamos agora. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, eu vou aproveitar que nós estamos entre professores aqui e vou colocar e gostaria de pedir aos nossos queridos amigos debatedores que ali estão, também a Samira, que daqui a pouco vai fazer a câmera, né? Nós estamos ali com o Luiz Santoro, que você vê, com o Cícero Munhoz, que prestassem atenção, porque há uma declaração polêmica que partiu do presidente Bolsonaro com relação às humanas, né? As faculdades humanas, dizendo que seria preferível engenharia, medicina, fazer menos verba e tal. E o Leandro Carnal, que é um dos grandes pensadores hoje, pelo menos muito divulgados pela internet, e obviamente fez uma gravação especial falando a respeito disso. E eu queria que, então, esse tema que a gente vai fazer, que agora eu vou colocar aqui no ar, não é? Seria o primeiro tema do dia de hoje. Humanas é algo que, sem a qual ou com a qual o mundo fica tal qual está. Temos um argumento curioso contra isso. Todos os ditadores, sejam de direita ou de esquerda, mexeram na área de humanas. Porque entenderam que ali na escola de ensino médio e no curso superior, as aulas de história, filosofia, ciências sociais poderiam incomodar o poder. Aparentemente, Hitler, Médici, Pinochet tinham mais atenção com a história do que talvez nós mesmos, porque fizeram reformas nessas áreas, exatamente nessas áreas, em todos os momentos da história, ditatoriais ou não, ou disfarçados, se propõem sempre, e eu não faço uma metáfora de hoje, se propõe sempre uma reforma no ensino. Bem, aparentemente, nós não damos a importância a essas áreas que os governantes dão. Porque aparentemente não se mexe em outras áreas, mas se mexe sempre nesse ensino. Olha, eu posso pensar através da matemática, eu posso pensar através da gramática. Aliás, a gramática é um grande exercício de pensamento e de hierarquia de mundo. Eu posso pensar através da história, eu posso pensar através da educação física. Mas as ditaduras dão uma importância imensa à área de humanas. Talvez seja uma homenagem indireta que nos prestem. Quando me questionaram no Roda Viva, eu quis dizer que até eu gostaria que nós, professores do ensino médio, conseguíssemos produzir no aluno um questionamento maior. Porque vamos partir da hipótese fantasiosa que todos os professores de História e Filosofia do planeta Brasil sejam marxistas convictos. É uma fantasia. É uma fantasia. Alguns professores de História e Filosofia são conservadores. Outros nunca leram Marx na vida. Outros são marxistas. Outros são macrobióticos. Outros são veganos. Há uma variedade imensa. Mas vamos supor que nós sejamos militantes de extrema esquerda, como um certo ramo do pensamento conservador fez supor. Partamos dessa hipótese fantasiosa. Todos os alunos que passaram por mim, sem exceção, nos 20 anos que dei aula no ensino médio, tentando fazer como prevê a LDB desde 96, mas a nossa Constituição desde 88,
que o ensino seja plural, característica prevista na LDB, documento que eu recomendo a quem está debatendo educação para começar a estudar um pouco. Todos os meus alunos terminam o ensino médio não pensando num sindicato, mas num iPhone 7. Aparentemente, este poder que nos atribuem não é tão grande. Passo toda a minha vida de professor na faculdade, na pós ou no ensino médio fundamental que fui, falando do absurdo histórico da construção do pensamento racista, de todos os pensamentos humanos. Os dois preconceitos mais danosos à civilização são a misoginia e o racismo. Ao falar da misoginia e do racismo, eu queria dizer o óbvio, gente, que as pessoas não deveriam falar dos seus preconceitos, não por vaidade ou humildade, mas porque ao falarem dos seus preconceitos, elas deixam clara sua limitação. Todo racista é alguém com uma limitação intelectual profunda, porque se fosse capaz de pensar, saberia que não há nenhum embasamento possível, racional, apenas a constituição histórica de um discurso, que era preconceito até o XIX e virou tentativa científica no século XIX em diante. E essas pessoas entenderiam que o preconceito é um erro, mas este erro leva à morte. A morte de um verdadeiro genocídio de jovens, especialmente rapazes negros na periferia de todo o país. E a morte de mulheres. E apesar do nosso esforço como historiadores, como filósofos, como antropólogos, o fato de que, segundo pesquisa da Folha de São Paulo, mais da metade dos brasileiros acha que o estupro é causado por atitude da mulher, aí eu tenho vontade de me aposentar um pouco antes, porque eu sinto que eu não fiz nada, que não tem esperança, que a gente deve se refugiar na Ilha da Pintada, cada um numa cabana, e se defender porque o Armagedon chegou, porque é o fim da civilização. Como é possível uma cabeça elaborar este pensamento? Não se trata de opinião política. Opinião política é desejável. É possível ser um bom pensador conservador. Disse domingo no meu artigo que há excelentes filósofos conservadores, há excelentes autores conservadores, há excelentes autores de esquerda, porque o pensar abomina gaiolas, o pensar abomina molduras. E eu devo ler com atenção Adam Smith, e devo ler com atenção Marx, devo ler com atenção todos os autores que pensaram a sociedade de uma forma ou de outra, para oferecer a minha opinião a partir disso e a minha posição. Ora, se eu digo não lerei Adam Smith porque ele é um capitalista, eu vou ter que lembrar que Karl Marx construiu toda a sua teoria a partir de Adam Smith. Eu estou rejeitando a raiz para me deleitar com as folhas. Eu preciso ler os grandes liberais para entender os grandes socialistas. Eu posso ter uma posição política A ou B. Para ler, eu não posso fazer uma leitura previamente ideológica. A minha análise pode ser partidária, inclusive. Não há problema em ser partidário, mas eu tenho que pensar. Vejam vocês, essa é uma palestra, uma das muitas palestras eu diria mesmo, de um dos filósofos, o Santoro, mais respeitados do momento, ou pelo menos mais divulgados. Filósofo, doutor em humanas, por sinal, não é? E o que você acha disso, dessa fala? O Leandro Carnal... Bom dia, desculpa. Bom dia, amigo. O Leandro Carnal conseguiu fazer uma salada russa. Ele misturou feijão com arroz, com pudim e botou um pouquinho de groselha em cima, entendeu? Ele fez uma salada, misturou toda essa história para poder explicar o que ele estava pensando. Sei. Que é tão confuso que não dá para entender certas coisas. Certo, de fato. Ele é muito confuso, confuso. A realidade é essa, ele é muito confuso. Então, esse pessoal fica elucubrando, fica divagando com essas coisas. Meu Deus do céu, o ensino fundamental, o ensino médio, é primordial na formação da educação de uma nação. Não tem jeito. Quando eu dava aula de química, e isso foi até 1981,
Quer dizer, eu dei aula no período de regime militar. Certo. Somente no regime militar. Eu já comecei a sentir lá naquela época, que as faculdades não seriam suficientes. Eu vou sentar aí no meio de vocês, fica melhor. Não fico tão longe e aprendo um pouco mais. Que isso. Vamos lá. Então, as faculdades não seriam suficientes. Então, começaram a surgir os cursos técnicos, que Fernando Sérgio botaram na cabeça da população que o cara, para ser alguém na vida, tem que ser doutor. Mentira, isso é uma mentira, é verdade. Bonde. É verdade. Isso não existe. Sabe, o sujeito técnico, ele é muito mais valorizado às vezes do que um profissional que fez uma faculdade. Então isso é de uma ignorância. Eu particularmente acho que eu estudei em colégio estadual, que ficava do lado do Palácio do Catete. Eu via presidente, eu tinha médico uma semana, dentista na outra semana. Médico uma semana. Agora você vê. Eu tinha uma merenda de qualidade, sabe? Então, depois de lá, eu saio, vou para o São Bento. Tá? Eu devo a minha formação ao São Bento. Então, sabe, não é a faculdade, porque na faculdade eles querem fazer a cabeça da garotada, entendeu? Para o lado que eles querem. Não é isso. Não é isso. Eu me debato sempre sobre essa história. Isso é ridículo, sabe? Querer fazer a cabeça de uns... A partir do pensamento que é seu, né? Claro. Não é do outro. Não é do outro. Munhoz foi meu aluno, veja como é que eu estou velho. Eu sou o decano aqui. Faça-se apenas um registro. Eu fui aluno, mas numa época que ele era muito jovem. Muito jovem também. Ou seja, na época eu tinha 16 anos e ele tinha 20, 19. Então a nossa diferença realmente Mas eu não fazia a cabeça de vocês. Não, eu sei. Eu dizia, cuidado, você é testemunha disso, cuidado quando vocês chegarem na faculdade, que as pessoas vão começar a querer botar na sua cabeça alguma coisa. Eu falava isso, Munhoz. Você deve lembrar, remotamente, mas você deve lembrar. Sabe? Então, você tinha essa percepção muito jovem, né? Tinha, porque eu sabia como é que os professores de faculdade agiam e como os professores de esquerda agiam dentro do ensino médio. Eles faziam a cabeça dos garotos. Gente, cuidado, não vai atrás da coisa não. Sabe? Faça a sua análise, faça a tua escolha. Então eu sempre achei ridículo esses filósofos que são exaltados pela esquerda. E são multiplicados a nível de mídia, né? Mídia. Mas vem cá, Folha de São Paulo, vai falar da Folha de São Paulo, da Globo, sabe? Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que a Folha de São Paulo é propriedade maior do Lula. O Lula tem 52% da Folha de São Paulo. Então, a influência dele, né? A influência dele. Entendeu? Eu particularmente, Fernando Sérgio, desculpe eu ser tão veemente, mas isso me incomoda. Não, mas seja, por favor. Me incomoda muito, claro. porque as pessoas esquecem, tá, que a base de uma nação é a educação. E a educação daqui de baixo. É a fundamental e depois a educação do ensino médio. É isso que é a base de uma nação. Criem mais escolas técnicas, porque, meu Deus do céu, o que está saindo de profissional das universidades sem o menor preparo? Sem o menor preparo. O que a gente vê de médico, de engenheiro, de jornalista, escrevendo errado, falando errado. É verdade. Sabe? Então é muito ruim. Eu, quando fui diretor da Estácio, diretor de comunicação da Estácio, eu me preocupei com isso e fiz lá dentro um congraçamento, uma união das três. Você trabalhou com o Marcelo Campos. Sim. Sei. E na realidade era o seguinte, eu tinha jornalismo, publicidade e cinema. Cinema eu falei para eles, olha, o que vocês precisarem eu estou aí porque é uma área muito específica. Publicidade e jornalismo, nós fizemos algumas mídias, TV Estácio, rádio ainda não tinha mais, criei o Jornal da Estácio, a revista da Estácio, e fazia o pessoal da publicidade vender espaço nessas mídias. Você sabe que a Samira foi tua colega na Estácio. Samira foi diretora de marketing da Estácio durante 7 anos. Não é? Mas já quando ela deixou a JB, né? Que ela ficou 16 anos na Globo, depois foi para a JB. E depois foi a convite. Por isso que eu falei do Marcelo, que o Marcelo foi meu operador de rádio na época quando ainda fazia faculdade. E depois se tornou lá pró-reitor, essa coisa toda e tal, né? Não tinha maior proximidade. Ele tinha mais a proximidade com o Showa. Com o Showa. Então, eu criei lá dentro uma coisa que é orgulho para mim, é a Sapiens, uma agência
que é referência hoje no Rio, junto com a SPM Júnior, que é uma agência dos alunos, para eles aprenderem. Porque não adianta você ficar jogando faculdade, um monte de gente no mercado que não tem a menor qualificação. Pergunta ao Silvio Provenzano, nosso amigo Dr. Silvio Provenzano, como é que eles recebem denúncias no CREMERGE por causa de maus médicos. Porque ele foi mal formado. Verdade. Sabe? Então tem que formar bem no ensino fundamental. A gente vê isso no jornalismo, Eu lembrava das minhas professoras primárias, dos meus professores do São Bento de ginásio, dos meus professores de científica. Entendeu? Isso é uma coisa que as pessoas têm que acabar. Eu até hoje eu tenho um carinho enorme pela Academia de Comércio em Juiz de Fora, onde eu passei tantos anos e que na realidade de padres, mas é hoje uma faculdade extraordinária particular, né, dos padres redentoristas, né, mas que é um trabalho magnífico que é feito por lá. Então a gente percebe isso, essa necessidade, né, Munhoz, de formação, né, que vai depender muito do aluno, mas vai depender muito também do professorado. Mas não o professor incutir no aluno um pensamento que é dele. Ele pode expor o pensamento, de preferência expondo o pensamento conservador, como foi falado aí, expondo o pensamento de direita ou de esquerda, o cara escolhe. Mas o polêmico dali, eu concordo plenamente com o Santoro, que ele misturou as coisas todas. O que acontece quando você fala de improviso, né? Você sai do tema. O polêmico ali ele carregou na tinta no negócio das humanas. E eu quero crer, embora sem mencionar, a partir de uma opinião dada pelo presidente Bolsonaro, de que o Ministério da Educação deveria investir menos no setor de humanas e mais naquelas coisas mais objetivas que fossem dar emprego. Me parece que a intenção do presidente foi, na realidade, diminuir uma coisa que incomoda muito, que é o desemprego. Fernando, estamos certo ou errado? Não sei. Queria a sua opinião. Eu vejo assim, eu vivenciei muita coisa que se fala e realmente é totalmente diferente da minha experiência. Por exemplo, assim como o Santoro deu aula na época, vamos dizer, do regime militar, eu não gosto de falar desse nome, ditadura, eu não concordo que nós vivemos ditadura, nós vivemos um regime militar, que foi... Você concorda que foi um regime de exceção? Foi, claro, como todo regime militar é um regime de exceção. Mas eu não via nada do que se fala agora. Veja essa garotada de 18 anos se posicionando, não eram nem nascidos. Eu vivi, o Santoro viveu o regime militar. E eu te digo que na faculdade, eu fui aluno do Santoro em 1971, foi meu pré-vestibular. Em 72 eu estava no primeiro ano da faculdade. Eu vivenciei uma faculdade que felizmente é considerada uma das 5 melhores do Brasil, Faculdade de Medicina de Valença. É uma faculdade reconhecida mesmo, com excelente... E eu nunca fui influenciado politicamente pelo regime militar. Nenhum professor se posicionava que isso, que aquilo. Nunca. Eu não tive na faculdade nenhum direcionamento nesse viés político como se tem hoje nos últimos 20 anos. Você tinha aula de medicina? Eu tinha aula de medicina, eu tinha aula de clínica médica, eu tinha aula de biologia, eu tinha aula de química. Daquilo que era e seria a sua profissão futura. Profissão. Então eu vivenciei um mundo diferente. E eu acho que quando o Bolsonaro às vezes se posiciona, eu me posicionaria da mesma forma. Eu quero um ensino como era antigamente. Ou seja, um ensino direcionado para o aluno, para ele decidir o que ele quer na vida. E uma coisa importante que o Santoro falou, não é só o doutor que é importante. Eu tenho experiência na minha família. Os cursos profissionalizantes são da maior importância. Eu tenho um primo que se formou... Até para as camadas mais simples da população, porque vai começar a ganhar dinheiro rápido. Que na empresa que ele trabalhava, ele tem um ano que ele se aposentou. Em Santa Cruz, o Milton, meu primo, ele ganhava mais do que engenheiro. É isso. Bem mais. Exatamente. Ele era técnico em eletricidade. Então, na verdade, o mercado de trabalho gira em torno de quê? Da competência, da necessidade daquele profissional. Então, essa história de querer jogar todo mundo na universidade é uma grande bobagem. O mercado de trabalho é aberto para todas as áreas.
Agora, o que você quer é uma pessoa bem formada. Sim, é isso. Infelizmente é o que isso no Brasil porque houve de 17 anos para cá uma proliferação de faculdades, entre aspas, que eram mais apadrinhadas, que não havia excelência, havia competência no cobrar o dinheiro. Coisa, Fernando, não havia controle de qualidade. Por que eu estou te falando isso? Eu já te falei isso, eu fui professor fundador do curso de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade de Castelo Branco, que naquela época era Faculdades Integradas Castelo Branco. Então eu vivenciei um período, eu fui 17 anos lá da Castelo Branco, eu vivenciei um período de 3 anos, que era a transformação das faculdades em universidade. E aí o que eu esperava? Que a faculdade realmente virasse um centro de ensino, como diz o nome, de universidade, né? Universalizar mais o ensino, estruturar. Foi o inverso. A coisa virou para o lado da parte econômica. Tiraram professores, botaram auxiliares de ensino, monitores, ou seja, a coisa virou comercial. Saiu aquilo que eu pensava que era o principal, que era qualidade. A qualidade, que é fundamental. Esse é fundamental. Agora, Santoro, nós estamos falando hoje de gerindo em educação, aproveitando a expertise de vocês, né? E que é muito importante. Isso tudo que foi falado, eu realmente reitero, é muito importante o curso profissionalizante, porque tem muita gente que não teria condições de esperar 5 ou 6 anos de faculdade e nem dinheiro para pagar. Agora, um curso técnico, um curso de contabilidade, um curso de eletricista, como você falou, é uma coisa que dá emprego quase que imediato. Claro que sim. Não é? Então, e para sempre. E para sempre. Pois é verdade. Tá? E é importante, é igualmente importante. O marceneiro e os nossos parentes que vieram lá da Itália, eram quase todos marceneiros. O meu avô, Michel Grandinetti, era maestro, mas ele trabalhava como marceneiro, né? Então, o que acontece? Ele foi foi o primeiro idealizador, sem ter faculdade. Ele foi o primeiro idealizador do primeiro vagão de passageiro que a Rede Sul Mineira de Aviação fez. Maravilha. Isso está registrado em livro, né? Que chegou aqui com 8 anos de idade. Né? Mas o que me preocupa é o seguinte, nós todos estamos lutando e torcendo loucamente para que o Brasil se modernize, para que o Brasil se desenvolva e para que sejamos um país mais justo. Mas depois do fracasso do ministro da Educação, aquele que nasceu na Colômbia e que botou os pés pelas mãos, foi demitido e tal, veio agora o atual ministro, o Abraham Weintraub, né? Vamos falar de Abraão porque a gente está no Brasil, né? O Weintraub. E aparentemente é uma pessoa bem intencionada, mas ontem houve um fato que eu acho muito difícil de admitir. Ontem ele deu uma entrevista dizendo da aferição que vai haver dos cursos, né? Notadamente os cursos na minha época era 2º grau, hoje é ensino médio. O ensino médio. Na sua época era científico e clássico. Científico e clássico, eu fiz contador, que era mais fácil, porque se eu não ia encontrar com professor de química nunca. Então o que é que acontece? Aí ele, apresentando o que vai ser gasto nessa aferição, ele disse que por 5 vezes na entrevista que seriam gastos R$500 mil e que era uma característica do governo ser transparente. Pouco depois da entrevista houve um desmentido do Ministério da Educação dizendo que mandaram a planilha errada e que o gasto seria 1000 vezes mais. 500 milhões de reais. Como é que você vai fazer uma aferição? Ele errou, claro. Como é que ele vai fazer uma... Mas isso preocupa, isso foi um lapso, foi apenas... Não é preocupante. Ele não é técnico de economia, certo? De números. Então alguém passou para ele e falou 500 mil, mas aquilo... Vem cá, Fernando, quantas vezes a gente erra? O tempo todo. Então o cara tem 120 dias de mandato, entendeu? E querem que ele seja, com os 33 anos para trás. Não são 16 não. Tá? São 33. Vamos botar o Fernando Fernando
Collor, o único que escapou nessa história é o teu conterrâneo Itamar Franco. Itamar, meu amigo querido, que já se foi, que Deus o tenha. Você sabe que eu tenho honra. Samira, faz um favor para mim. A Samira fica meio impaciente quando eu peço alguma coisa, que ela não gosta de sair de trás da câmera. Mas acontece o seguinte, pega aquilo ali, porque eu tenho um fato histórico aqui para te mostrar, que eu acho que você vai gostar. Eu já te mostrei, né? Aí você junta essa turma toda, entendeu? Em 120 dias, ele não pode consertar. Ele erra, ele fala coisas que não era porque era meu amigo, não. Esse aqui, Samira, dá uma focada aqui se você puder, porque senão também o espectador, ele fica fora disso. Com o dinheirinho desse prêmio aqui, como melhor autor de Juiz de Fora de teatro, é que eu pude vir para o Rio de Janeiro. E eu tive a honra de receber o prefeito Itamar Augusto Cautiero Franco e o Murilo de Avelar Ringer, que hoje dá nome a um dos importantes edifícios da faculdade da Universidade Federal de Juiz de Fora, que era então já os dois finados. Quer dizer, então é uma recordação de uma figura que eu só para te dizer que eu conheci, porque eu comecei a trabalhar antes de tudo, né? Eu fui fazer um teste e fiquei, né? Então, com 16 anos, com 18 anos, justamente em 1964, foi fundada em Juiz de Fora, no alto do Morro do Cristo, não sei se você conhece, a TV Industrial de Juiz de Fora, Canal 10, que hoje é a repetidora da Alterosa, mas na época era geradora de programa. E eu fui convidado, com 18 anos, a fazer um mini noticiário de 1 minuto, chamado, sei lá, Notícia em Cima da Hora. Antes de um programa chamado Arquitetura Moderna, que era apresentado por um jovem, relativamente, de 34 anos, mais ou menos, que era o Itamar Augusto Cautiero Franco. E então eu esperava acabar o programa dele para pegar carona, porque o morro é alto, e eu não tinha carro naquela altura. Né? Então fiz uma amizade, mas consoante com a minha maneira de ser, eu nunca privilegiei amizades para poder pedir cargo disso ou daquilo. Então, quando eu vim para o Rio de Janeiro, que vim para o Sistema Globo de Rádio e outras coisas mais e tal, me distanciei. Aí ele foi a prefeito, meu irmão falecido ajudou profundamente nisso e depois se tornou presidente da República, vice-presidente e presidente com a renúncia. Senador após, né? Senador após. Federal, aí, rapaz, 20 anos depois... E presidente conseguiu, aquela praga daquele colo. Exatamente. Aí não fala. Não. É praga de Sarney, é praga e o que é pior, Fernando Henrique, e o que é pior, Dilma. Nessa época e os petistas diziam que ele era gay, e não era verdade, pelo contrário, era um grande namorador. Então, só para simplificar, que eu não quero tomar o tempo de vocês, já tomando, pedindo até desculpas por tal, então, 10 anos depois, eu vou a Juiz de Fora, num jogo que tinha lá no Esporte Clube Juiz de Fora, um jogo de vôlei, em que ele estava. Né? E ele era, não sei, eu acho que senador na época, já não era mais presidente da República, e eu fiquei distanciado na quadra, me arranjaram uma quadra por causa da carteira da Rádio Globo, e eu fiquei distanciado e ele entra com uma delegação, né, várias pessoas, quando ele me vê, ele atravessa a coisa, Fernando Sérgio, eu estou vibrando com a sua... Quer dizer, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Mas aí você vê, quer dizer, à vontade. Desculpe então, até a... 120 dias, o cara não vai conseguir fazer o que estragaram em 33. Claro. Nós não podemos esquecer que o Sarney entrou no governo sem poder entrar. Também. Ele não foi empossado junto com o Tancredo. O Tancredo não teve posse. Não teve posse. Então ele teve que fazer injunções para poder entrar. Quer dizer, o Brasil já está errado há muito tempo. Há muito tempo. E do Sarney para cá só veio. E aí aquela toma lá da cá começou lá. Foi. Quer dizer, deve ter sido antes também, mas eu não... Antes do regime militar eu era garoto, né? Tinha 14 anos. Então não ligava muito para isso. Mas você vê o seguinte, esse Leandro Carnal, ele é de uma maldade, porque ele compara Hitler com Bolsonaro. Isso não se faz. Não, e a palavra ditadura ali foi carregar na tinta, né? Comparar um genocida, um assassino, com Bolsonaro, tá bom, ele fala besteira, ele às vezes fala umas coisas que não... Ele fala o que pensa, não tem filtro, né? Eu trabalhei com o Figueiredo. Eu trabalhei com o general Figueiredo. Falava certo. tudo. Eu estava do lado dele.
quando o repórter perguntou, se o senhor ganhasse salário mínimo, o que o senhor fazia? Dá um tiro na cabeça. Dava um tiro no ouvido. É um absurdo. Entendeu? Mas ele falava que pensava. Falava que pensava. É. Então, é de uma maldade querer que o cara resolva tudo num piscar de olhos. Você vê que é um elogio para nós. Eu estou vendo aí a Eliane Faixas, né? Ela diz aí para mim, Samira, por favor. Gostaria de saber como faço para rever o programa de hoje mais tarde. Gostaria de mostrar para meus filhos que não estão aqui neste momento. O debate está sensacional. Poxa, muito obrigado em nosso nome. Ô Eliane, deixa eu te falar. Vai no YouTube, youtube.com/Fernando Sérgio, a maneira mais fácil. Ou se você quiser... Assim que acabar o programa. Assim que acabar o programa. Ou assim que acabar não, daqui a 2 horas estará no YouTube, mas que é o tempo que leva, porque é muito pixel, é muita informação. E agora, imediatamente após, você pode ver ou no meu perfil Fernando Sérgio Grandetti Pinto, que você tem, ou então na fanpage Fernando Sérgio Radialista. E essa é quase imediato, daqui a meia hora, depois do final do programa, estará lá. Um abraço para o Paulo Nobre, que foi coordenador da Band, quando nós transformamos juntos a Rádio Guanabara em Bandeirantes. Caramba! Em 1982. Eu, Haroldo de Andrade, Paulo Lopes, quem mais, meu Deus do céu... enfim, tá faltando um aí que agora me fugiu a memória. Eu, quando eu era dono de colégio, no CPS, eu anunciava na Band. TV Guanabara. TV Guanabara. Aliás, eu fui, na época, nós todos fomos, eu estava até no SBT, eu era âncora do telejornal do SBT, e eu fui contratado pelo Périx Leal para ir junto com Haroldo de Andrade, com o Paulo Lopes, o Carlos Bianchini, que foi seu colega, Antônio Carlos, que virou Carlos Bianchini lá. Porque eu fazia o redator-chefe com o Antônio Carlos Bianchini. E era difícil de fazer com ele, porque ele fazia... Aquela voz toda impostada. E ele tinha uma coisa assim, o nome do cara era em japonês, ele fazia... Ele só... sotaque japonês. Se fosse árabe... Então quem fazia com ele tinha que se conter, porque ele fazia a pessoa rir. É verdade. Ontem o Carlos Bianchini se manifestou no programa do Haroldo Barros. É mesmo? Que maravilha, Herald Television. Eu estou devendo um convite para o Bianchini. Nós tivemos juntos agora recentemente uma turma grande que trabalhou na Globo nos idos dos anos 70. Todos nos reunimos em Petrópolis. Né? Então, também os operadores, o Barquinho Velho, o Paizinho, o Paz Palácio, também o Vanderlei Gonçalves, o Neném, que é médico, voz de veludo, né? O Passarinho, lembra do Passarinho? O Passarinho, que hoje são ricos. Passarinho, são donos do Nova Onda e o Vanderlei também tem uma dubladora. Sim. Tem uma dubladora, E, enfim, aí Camarota, que foi o primeiro chamadeiro da TV Globo. O Camarota, um abraço pro Camarota. O Carlos Bianchini, eu encontrei com o Bianchini outro dia. Outro dia, tem mais ou menos um ano, e ele de vez em quando entra no meu Facebook e dá alguma coisa. É uma figuraça. É um cara muito legal, porque ele é muito claro. Sabe? Muito objetivo. Falou aqui para você, mas por não é o que ele pensa. Eu adoro gente assim, que pelo menos você sabe. Você sabe que você pode concordar ou discordar, mas você está sabendo como é que é. Isso aí. O Cirilo Reis, que esteve com a gente também, o Sorrel Slema, lembra do Sorrel? Haroldo Barros, que se reinventou. O Haroldo Barros agora é cantor, sabia, não? Sim. Lançou agora um CD. O Cirilo trabalhamos na Rádio Nacional. Então, exatamente, é o Cirilo Reis. Mas só para fechar esse assunto do Leandro Carnal, essa coisa de humano, não sei de quê, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Tudo na vida é um equilíbrio, sabe? Se você que está nos vendo é mulher e tem uma família, se você pega muito nos seus filhos, sabe, exige muito, o teu marido tem que dar uma refrescada. É verdade. Como ao contrário, se o teu marido pega demais, você que está vendo mulher casada com filho, você tem que dar uma refrescada para os filhos. Essa é o equilíbrio, tem que haver um equilíbrio. E às vezes ele fala coisas que, sincero e honestamente, eu acho que não adianta que alguma vez
Outro dia falaram no programa lá do Barbosa. Sei. Na Rádio Tupi ele falou. Aliás, um abraço pro Chico. O Francisco Barbosa, meu conterrâneo. Meu conterrâneo em aspas, né? Porque eu sou nascido em Cruzeiro, São Paulo. Tem sempre que dizer isso. Mas eu fui para Juiz de Fora com 2 anos de idade. Então você foi... Quer dizer, e saí antes do Barbosa. Mas vocês todos são mineiroca. Não, é verdade. Eu cresci Paulo e Mineiroca. Senão o pessoal de Cruzeiro fica brabo. Que a Câmara Municipal me deu lá aquele negócio de mérito mantiqueira. Legal. Então tem sempre que falar Paulo e Mineiroca. Pronto. Então, eu até outro dia no Barbosa, eu estava falando exatamente sobre isso, entendeu? Que as pessoas falam, pô, Santoro, você tem que ser assessor do Bolsonaro. E eu, pelo amor de Deus, ele não vai ouvir, ele não ouve. Não. Ele não ouve. As pessoas pensam que ele não ouve. Ele chegou aqui, ele fala. Ele vai. Eu até falei, presidente, pelo amor de Deus, governa, vai trabalhar, para de falar. Porque é exatamente isso, que cada vez que ele fala, a esquerda e mudam coisas que ele fala. Às vezes, uma coisinha assim, dentro de um contexto enorme, muda completamente. Agora, voltando... Eu gostaria que ele tivesse um comportamento, sabe, parecido com quem? Com Paulo Guedes. Assim, ele fala sim, quando ele fala, ele derruba. Eu vi uma entrevista dele na Globo News. Eu vi também, porque ele me ligaram, eu não vou. E a Globo, com toda a maldade que ela pode oferecer, ela falou assim, ministro, o senhor, por favor, assista esse pedacinho desse vídeo. O Heraldo Pereira. Qual era o vídeo? O vídeo era aquela fila interna, não sei quantas mil pessoas procurando emprego. Aí, assiste isso, que eu queria que depois o senhor desse uma opinião sobre isso. Eu falei, não, eu não preciso esperar, não. Vocês estão assistindo agora o resultado de um trabalho 17 anos, claro. Isso durante esses últimos 20 anos. Foi isso que ele falou. Ele fala muito. Ele é muito pronto. Acabou. O Bolsonaro precisava ser mais assim. Mas talvez porque... Não é talvez porque intelectualmente, me parece, o Paulo Guedes mais preparado. Né? Quer dizer, não é que o outro não seja, não é isso. É que é característica da personalidade dele um certo assodamento. Né? Ele falou que uma ansiedade. Ele foi preparado para ser militar e não presidente. Não precisava ter falado isso. Não, eu nasci para ser presidente. Pode votar pelo Bolsonaro. Você, quando nasceu, queria ser médico? Não, você não sabia. A vida vai mudando. É verdade. Só para terminar o assunto carnal. Sei. Outra coisa que ele coloca aí, eu acho que existe, mas é um certo exagero. Esse negócio de misoginia, racismo... Não, ele misturou, ele foi perfeito. Ele botou tudo no liquidificador. Eu acho que essa coisa virou... Você vai falar sobre uma coisa, você fala sobre 10. Você sabe o que aí perde o sentido. Bater nesse assunto com insistência, sabe o que virou? A chatice do politicamente correto. Hoje você não pode mais brincar, não pode... Eu, na minha época de ginásio, de científico, antigamente era primário, ginásio, científico. Faz favor de falar do contador. Isso. Ora, os contadores estão sendo discriminados. Eu tinha na minha turma aluno homossexual, que o pessoal brincava, ele não se ofendia. Pelé, no meu aniversário de 35 anos, eu reuni numa boate metade, 1.200 pessoas, metade era da Globo, metade da Manchete. O Pelé foi, né? E ele chegou 00:30, quando foi 3:30 da manhã, eu falei, negão, senta aqui. Negão. Mas é verdade, você fica tão apavorado com esse negócio de politicamente correto. Como é que eu chamo uma pessoa de cor? É verdade. Não é? Tem um amigo meu, pelo amor de Deus, pô. Engraçado, ele é um piadista, ele falou assim, como é que a gente tem que chamar o samba do Stanislau Ponte Preta? Samba do crioulo doido. Samba do afrodescendente com problemas mentais. Entendeu? Então, eu tenho amigos homossexuais. Temos. Com outros homens. Você também tem mulheres homossexuais. Eu não tenho nada a ver com isso. Claro, meus amigos, não tem nada a ver com isso. Agora, não tem que colocar na cabeça aquelas coisas da Globo de colocar homem beijando homem, mulher beijando mulher. Que isso? Que isso, uma necessidade real. Não há necessidade. Houve um... A realidade é essa. É verdade, porque é um fato que existe desde que o mundo é mundo. Você vai lá na Grécia Antiga... Na Grécia?
Pensando a mesma coisa, tinha o seu eunuco, quer dizer, meu Deus do céu, agora a pessoa fica e parece que incisivo, e parece com alguma intenção de agredir. Outro dia eu vi uma reportagem, e essa reportagem foi no Fantástico, não sei se vocês viram, de um menino trans, de um garotinho que se identifica como menina, mas eles foram buscar dois pais homens, eles foram buscar dois pais homens, quer dizer, sim, é um fato real da vida e tal, mas no momento que nós estamos vivendo, não é? É um momento que você, poxa, não teria uma situação parecida com homem e mulher? Sim. Eu não tenho nada contra quem... O casal que como é que chama? Homossexual. Não, nós temos, como você falou, amigos homossexuais, mas não há necessidade de se enfatizar. Não é? Eu acho que constrange tanto o beijo de um casal homossexual na rua como de um heterossexual. Você já aconteceu, o cara fica lambendo. Você fica beijando a sua mulher? Não, pelo amor de Deus. Tem lugar para isso. Tem lugar para isso, quer dizer. Eu preciso ficar expondo que eu... sabe, é ridículo isso. Eu acho que está faltando mais naturalidade. É isso. E parar com essa frescura de politicamente correto, que isso está acabando com o mundo. Porque você não pode... acabando com o mundo. Exato. Falar em acabar com o mundo, é pena que daqui a pouco acaba também a bateria. Então, a gente tem aí uns 7, 8 minutos para falar de uma coisa que está me preocupando muito. Sim. E acredito, essa situação da Venezuela. Porque é muito preocupante, que acaba atingindo aqui, já atingiu Roraima, né? Roraima está meio que desprovida de gasolina, porque a gasolina vinha de lá, e também desprovida de energia elétrica, que vinha de uma... Como é que chama mesmo, gente? Eu estou ficando velho, estou ficando esquecido. Refinaria? Não, é eletricidade. Eletricidade. Uma estação. Usina de lá, e que foi cortado, e nós, em função dos governos anteriores, nós não temos hoje a condição de ter imediatamente lá uma usina igual, e no meio de tudo isso a preocupação que foi manifesta ontem pelo Augusto Heleno, pelo chefe da segurança, né, da presidência da República, dizendo com relação a combustível mesmo. Sim. O que me preocupa muito dessa história é entender como é que países chegam a isso e como outros países nem tolerar, praticamente fazem vista grossa e apoiam, por exemplo, a Bolívia, a Rússia, o Irã, Cuba. Também nós estamos falando, né? Cuba. Você só falou de porcaria. Que não é exemplo para ninguém. Você já falou de porcaria. Como se faz? É um problema humanitário. Essa é a palavra que a gente tem que usar. Você sabia que mais de 70% da população já perdeu de 10 a 20 quilos? Isso é uma estatística que não é oficial, porque eles não deixam nada ser oficial. Stalin fez isso. Ou seja, Stalin fez isso na Rússia. Fome. É fome. Mata o povo de fome. Como é que um homem desse não tem a grandeza, que eu acho que seria a grandeza de embora? Desculpa. Saiu, eu tô fora. Aqui não tem mais nada. Sabe? Ainda vem o pessoal aquela louca daquela Glaze Hoffman defender um cara. Vamos morar lá. Se muda para lá, fica. Muda para lá. Aproveita. Vocês acham aquilo maravilhoso? Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, porque é um fato jornalístico de hoje, que na campanha Wilson Witzel disse que ia se tratar no hospital público. Ele passou mal ontem e foi para um hospital particular. Campanha é uma coisa, governo é outra, e Deus permita que ele seja um bom governador. É a mesma coisa que eu falo em relação ao Bolsonaro. O Witzel também fala coisas que não precisava falar. Não precisa. Tá? E essa coisa de falar antes, campanha, a realidade é outra, completamente diferente. Eu queria que ele fosse para um hospital público, porque nos hospitais públicos estão os maiores especialistas. É verdade. Não é no privado, não. Os maiores com toda a dificuldade, é fato. Grande parte dos mestres, estamos aqui um mestre Concordo de medicina. Com você. Os mestres mesmo estão no hospital público. São eles que dão a diretriz para tudo que acontece. Até porque, Santoro, as doenças nas camadas menos favorecidas, elas são mais frequentes, são mais diversificadas. Então o médico ele tem a oportunidade de ver muito mais situações diferentes nas camadas menos favorecidas. Porque são camadas que tiveram uma infância menos privilegiada do ponto de vista alimentar, de tudo, de vacinação, de saneamento básico. Então, várias doenças que você raramente vê numa camada superior, você vê demais. Os cirurgiões,
eles têm contato com o quê? Com tiro, com facada, com mesmo. acidentes os mais variados. Falta de esgoto então, sanitário. Eu concordo plenamente com ele. Os grandes profissionais estão na rede pública. Fez uma grande besteira. Se ele fosse, não que eu seja contra a rede privada. Não, claro. Porque a rede privada vai onde o público não chega. E muitos médicos que certo? são da rede privada têm uma situação na rede pública. Claro. Ou já tiveram. Você conhece isso melhor do que ninguém. Então, na realidade, ele deve ter falado uma besteira de campanha. Mas por que não levar o Witzel para um hospital público que ele confiasse? Então quer dizer que ele não confia, isso que a população pensa, porque também é isso que acontece, né? Você faz uma coisa, né? Entendeu? É a mesma coisa. Queriam levar o Silvio Provenzano falou que lá no Einstein erraram na cirurgia, você sabe disso, do Bolsonaro. Erraram. É uma cirurgia de 3 horas, levaram 8 horas. Eles erraram na cirurgia. Tá? Ele está vivo porque Deus quer. Mas erraram na cirurgia. O Silvio falou isso, contou isso. Entende? Então, ele teria que ter ido para um hospital público, porque lá estão os grandes mestres. Então... E quem não gostaria de atender o governador do seu estado? E aí você falou no Figueiredo. Na época do Figueiredo, os grandes hospitais que eram modelos servidores, por exemplo, era referência. Hoje, o Hospital de Cardiologia de Laranjeira, que hoje é o Instituto do Coração do Rio de Janeiro, eram e hoje ainda são bons hospitais, mas não a mesma coisa que foram. Com todas as dificuldades que a gente sabe que está enfrentando a saúde. Pedro Ernesto era um espetáculo. Pedro Ernesto. E aqui do lado que com todas as dificuldades. Meu Deus do céu, tudo aqui do lado da gente, entendeu? O Hospital da Lagoa. Onde eu fiz o meu 6º ano, meu internato de faculdade. O Hospital da Lagoa. Hospital de Ipanema. Hospital de Ipanema. Andaraí. É. O Cardoso Fontes, que atendia uma população que estava meio abandonada. Exatamente. Ali, né? Porque pequenino, porém eficiente. Que é ali do Meia, da Praça do Meia, como é o nome? Salgado Filho. Ó, são hospitais. Por isso que eu acho que se a gente realmente hoje está na mão dos governadores e também do poder público lá federal, se a gente tiver boa vontade, que me parece que a equipe do Bolsonaro tem, e um investimento, a gente pode recuperar a médio prazo. Pública. Não pode ser de outra maneira. Não existe mágica. Vamos lembrar uma coisa aqui que é muito importante. A saúde pública começou a ser detonada na época do Collor. Isso, verdade. Isso. Começou a ser abandonada mesmo. Começou a ser abandonada na época do Collor, porque o plano era acaba com a saúde pública para os planos de saúde tomarem conta. Como tomaram. Tá certo? E tem uns aí que estão quebrando, porque não aguentam mais da forma que foi feito, entendeu? Então, vamos lembrar que a saúde pública, a educação, a segurança é o tripé. Esse é o tripé de qualquer país do mundo. Esse é o tripé. Começa com a educação, vai para a saúde e para a segurança. E para a segurança, é verdade. Nós temos que lembrar isso. Santoro, eu quero agradecer, que estamos chegando realmente ao final do programa do dia de hoje. Quero te convidar, sei que você tem múltiplas atividades, mas eu vou lançar meu livro. Então, o livro vai ser quando? Lançar meu livro. Vai ser dia 8. Dia 8 de maio, é um livro digital. Eu comecei a fazer, dá tempo de eu contar rapidamente? Temos uns 10 minutos ainda de bateria. Eu comecei no dia 17 de janeiro de 2017, eu coloquei um comentário meu, porque me incomoda muito as pessoas escreverem errado. Muito. Mas você é professor de português? Não. Eu sou jornalista, sou professor de química, sou radialista e publicitário. Mas não sou professor, mas me incomoda muito. Então eu comecei a colocar a diferença entre mas, M-A-S, e mais com I, que as pessoas confundem a toda hora. É verdade. Aí as pessoas disseram, que legal, e aquilo me incentivou. Aí eu comecei com afim junto, afim separado. Agente junto, agente separado. Quando eu me dei conta, no final de 2018, eu tinha 500 pílulas. 500 pílulas. Que bacana. E eu compilei isso tudo, eu guardei isso tudo. Aí começaram a dizer, Santoro, lança o livro. E aí eu comecei a pensar, eu digo, vou lançar um livro então. Só que eu não estou lançando as 500. O que eu estou fazendo? Eu estou lançando 100, tá? Que vai da letra A à letra C, começo da letra C. Acho que, se não me engano, o último é cassete, com 2 S, e cacete. Né? Que praticamente tem a mesma, linha. Onde é que cacete é pão?
Em Portugal, né? É o cacetinho. Mas não, um cacetinho aí, opa! Então, eu levo isso e eu vou fazer ele digital, quer dizer, porque o cara pode comprar pela internet, ele recebe o arquivo pela internet. Que bacana. Entendeu? Mas qual é a forma de acessar? Vai ser pelo Mercado Pago. Você vai dizer aqui, não vai? Vou. Eu te mando direitinho. Tá. É pelo Mercado Pago. Então o cara entra e é um precinho desse tamanho. Que bacana. R$11,90, pô. E o cara deixa arquivado. Então o legal é que se você tiver alguma dúvida, você vai lá, procura, tem um índice, você procura, acha, pô, como é que é? É essa forma aqui. Bacana. E aí eu vou lançar 5 edições de 100. Sei. E depois que eu fizer as 5 edições digitais, quer dizer, só na internet, tá? Aí eu vou fazer o livro físico. Porque as pessoas ficam dizendo, quando é que vai ter a noite de autógrafo? De autógrafo. Não tem, vai direto pela internet. E a pessoa pode adquirir pelo Mercado Pago. Exatamente, e você recebe em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. O arquivo, se quiser, imprime. Se não quiser, fica no HD do computador. No HD. E é único dele. Bacana, vai ser dia 8. Dia 8. Dia 8, eu escolhi dia 8, sabe por quê? Nossa Senhora. Ah, bacana, que ótimo. Eu sou devoto de Nossa Senhora, acho Nossa Senhora. Aliás, o casal, eu fico até emocionado. São José e Nossa Senhora, pessoas assim que me deixam um pouco sem fôlego, entendeu? Que bacana, do que eles conseguiram, do que eles foram para a humanidade. Exato. Eles criaram isso. O cara mais importante da humanidade. Que mudou o calendário. Que mudou o calendário. Que mudou o mundo. Você pode até não acreditar, mas... Você imagina uma mocinha de 16 anos que fica grávida sem ter contato com ninguém, acredite ou não. Claro. Aí faz pessoal, E o cara que ia casar com ela entende aquilo, entendeu? E os dois têm que sair porque era uma vilazinha, um povoadinho, né? E começa todo mundo a olhar meio estranho para eles, aí eles têm que sair dali, sabe? Ela vai para encontrar Isabel, né? São João se mexe no ventre da prima. Essa história é uma história que eu tenho como, sabe... Nossa Senhora, que lindo, São José são... Emociona. Tanto é que eu tenho aqui no meu bolso os meus santos. São José, São Bento, onde eu estudei, São Francisco de Paula, por causa da origem italiana, e o terço de Nossa Senhora, que é impossível dar sem. Que maravilha, maravilha. Lançar no dia 8 Seja sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado. E se você quiser e puder, a sugestão até do Silvio, né? Que quando ele não vir, se você pudesse vir, dependendo da sua... Ele já deu ordem, entendeu? Silvio é um grande amigo provenzano, né? Não, sorte a minha, nossa, porque agrega valor. Não é, meu Deus do céu, não. Meu caro amigo Dr. Cícero Munhoz, também brilhante cardiologista, né? Diretor médico do Hospital Alemão do Amparo, né? E, por favor, então, sua despedida, o recado que quiser dar. O Santoro estava até me perguntando antes do programa como é que está o hospital lá. O hospital está caminhando. Está muito bonito, eu fui visitar. Enfrentando todas essas dificuldades das grandes muito limpo. E a gente tem realmente conseguido bastante coisa nesse período curto de um ano, né? De um ano agora em março. E a gente tem um hospital aberto aos cirurgiões, como você falou, e uma grande maioria deles também cirurgiões dos hospitais públicos que operam lá no hospital. Agora, ontem recebemos uma doutora que veio de São Paulo, está fixando a residência aqui no Rio, bucomaxilo, vai fazer um serviço de bucomaxilo, até com uma técnica bastante agora recente, que é fazer artroscopia da articulação temporomandibular, que é uma técnica que poucos fazem. Então o hospital está começando a realmente se renovar. A parte de aparelhos, te falei que um tomógrafo novo deve estar chegando, né? De última geração. Então convidamos aos colegas odontólogos e médicos. Estamos à disposição lá, é só entrar no site do hospital, né, hospitalalemãodoamparo.com.br, e a gente vai ter o maior prazer em recebê-los. Perfeito. Então, muito obrigado, gente. A gente volta com o programa na segunda-feira, se Deus quiser. Lembrando que este programa, ele estará daqui a 2 horas aproximadamente no YouTube, youtube.com/Fernando Sérgio. O fio aqui, eu ainda não me dei muito bem com esse fio, não. De vez em quando ele modifica a câmera, mas o ouvinte está acostumado, né? Então, na realidade, a você que está me ouvindo agora, o nosso muito obrigado, o nosso respeito, o nosso
nosso namastê, o Deus que saúda, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você, né? Vamos então às letrinhas. Bom fim de semana a todos. Até segunda.